Fala, torcida vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da pacata cidade de Paracambi. Nem tão pacata assim, né, pessoal? Já foi muito mais pacato hoje em dia. Não tem lugar tão pacato como tinha antigamente, né? Nem Paracambi. Bom, mas aqui ainda tá menos pior do que lá embaixo, porque o Rio de Janeiro tá complicado, tá, gente? Hoje foi um dia que, olha, foi um Deus nos acuda, tá? Para quem tem que trabalhar, para quem tem que cumprir seus compromissos, não foi fácil hoje a vida do carioca, não. Muitos confrontos aí na rua, pessoal interditando ruas. Tá complicado. Em virtude disso, hoje não teve treinamento no CT Moacir Barbosa, porém, contudo, todavia, estava programado já essa folga ontem e hoje, né, para o time de futebol do Vasco da Gama, voltando aos treinamentos amanhã. E pode ser que esse treinamento seja em São Januário, tá, pessoal? Porque onde é o CT do Vasco lá em Jacarepaguá, é próximo ali à Cidade de Deus, é próximo ali aquelas imediações. Então vai ficar muito complicado de ter qualquer tipo de atividade lá. Parece que o treinamento das divisões de bases do Vasco e do Botafogo foram suspensos no dia de hoje, porque a situação hoje foi bastante crítica, tá, pessoal? Continuando aqui, ó, a OC, que ia ser hoje o Conselho, a União do Conselho Consultivo da OUC de São Januário, foi suspensa hoje porque o secretário teve um compromisso e não pôde comparecer, tá? Parece que a nova data vai ser marcada para o dia 6/11 de 2025 e o pessoal está ansioso aí, né? Para colocar o projeto de reforma de São Januário para frente, né? Então, a reunião vai ser remarcada para o dia 6/11 para que o Vasco da Gama possa dar mais um passo aí para concretizar a tão sonhada reforma de São Januário. A comissão de arbitragem teve aquisição, por enquanto, de 10 clubes. Dos 40 clubes convidados, 10 clubes apenas se pronunciaram para participar da comissão, do debate de comissão da arbitragem, tá? E a CBF está decepcionada com a adesão dos clubes. Ela esperava muito mais, porque ela queria colocar isso em prática nos próximos 15 primeiros dias de novembro. E parece que não vai ser possível eles colocarem isso daí em prática, né? E a CBF ainda aguarda ainda o pronunciamento dos outros clubes, da maioria dos clubes, para poder colocar a comissão para frente. Eu vou ser sincero para você, gente, debate de comissão da arbitragem. Debater o quê? Vamos lá. Vai debater os erros dos árbitros, as falhas que acontecem normalmente nos jogos. E será que vai mudar alguma coisa? Será que vai melhorar em alguma coisa? Pessoal, a única maneira, a única forma que eu penso aqui é a profissionalização dos árbitros. Não adianta, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, pessoal. Infelizmente, só profissionalizando, o cara se dedicar para aquilo ali e não ter dois empregos, duas funções, ter a profissão de juiz como hobby, porque senão não vai para frente. Mudando de assunto, o Vasco já planeja 2026 e já tem o jogador no radar, tá? Se trata do meio-campo colombiano, da seleção colombiana, Jefferson Lerma, volante do Crystal Palace e titular da seleção da Colômbia. 31 anos, Lerma é visto como uma oportunidade de mercado e poderia chegar para dar mais força ao meio-campo vascaíno. E aí, o que vocês acham, pessoal? Vocês acham que conhece o jogador? É uma boa aquisição? Vai ser uma boa aquisição para o Vasco da Gama? Será que vai ser acertado? Eu vou ser sincero para você, eu não conheço. Eu não conheço o jogador, eu não posso falar. Depois eu posso pesquisar melhor sobre ele, né? Mas vamos ver o que acontece. O Vasco visa título da Libertadores, tá? Em virtude disso, já o Vasco tem agilizado o planejamento visando o título da Libertadores. O Vasco sonha alto, sonha em chegar na Libertadores esse ano, ou via Copa do Brasil, ou via Campeonato Brasileiro.
Eu já falei a minha opinião aqui, eu acho que seria mais viável pela Copa do Brasil. Acho que pelo Campeonato Brasileiro o Vasco tem que terminar pelo menos em sexto. Eu acho que chega, dá para chegar ali na sexta posição ali. Apesar de que o Mirassol ele tá mais deslocado daquela galera ali do quinto para baixo, né? Do sexto para baixo, da sexta colocação para baixo. Eu acho mais difícil chegar ali, tá? Mas dá para chegar ali pelo menos ali numa sexta posição, mas eu acharia mais viável a Copa do Brasil, a conquista da Copa do Brasil, para o Vasco alcançar tal feito, além do título da Copa do Brasil e da grana que a Copa do Brasil vai dar ao clube, né? Então, ó, a reportagem é o seguinte: o Vasco visa título da Libertadores 2026. Sobre as movimentações do Vasco no mercado da bola, tivemos a informação de que o Cruz Maltino será mais arrojado na próxima janela de transferência, principalmente se o clube conseguir uma vaga para a Libertadores 2026. Na visão da diretoria, o Vasco fará pelo menos 5 contratações pontuais que venham para elevar ainda mais o nível do elenco. A ideia é jogar a maior competição das Américas e brigar pelo título e não apenas participar. Vale ressaltar que esse número de contratações pode variar de acordo com a necessidade do elenco, até porque alguns jogadores podem sair do fim da temporada de 2025. Diniz vem trabalhando forte nos bastidores e tem ligado para alguns jogadores que estão sendo sondados pelo departamento de futebol, em conjunto com Admar, Felipe e Pedrinho. Eles buscam fortalecer o elenco vascaíno e lutar por títulos na temporada 2026. A apuração é do Léo Lacerda e Luiz Amadeu, né? Na torcida vascaína, grande Léo Lacerda. Pessoal, eu acho que o pensamento é esse mesmo, tá? O pensamento tem que ser justamente esse. O Vasco não pode ficar nessa estagnação de ficar lutando apenas para permanecer na primeira divisão, entendeu? O Vasco ele tem que pensar para frente, o Vasco ele tem que pensar alto, o Vasco ele tem que pensar lá em cima. E essa posição do Fernando Diniz, ele faz muito bem esse trabalho de sondar os jogadores, de trabalhar para poder trazer os jogadores para o Vasco. Ele ajuda bastante aí nesse quesito e ele está sendo muito importante para isso. O Felipe trabalhando sozinho, outra coisa acertada da diretoria foi não deixar o Felipe sozinho, de frente, com essas sondagens, de frente com essas negociações, de frente com a busca por novas contratações. O Felipe ele tem que ser assessorado, o Felipe ele tem que ter gente trabalhando junto com ele. Pedrinho, Fernando Diniz, o Admar, o trabalho tem que ser em conjunto, e o caminho é esse daí mesmo. Verratti é o maior artilheiro do Brasil, gente. Verratti vem superando jogadores como Arrascaeta, vem superando outros jogadores também. E o Pablo Verratti é o líder em gols entre todos da Série A em 2025. 53 jogos, 26 gols, 2 assistências, 28 participações em gols, 158 minutos para participar de gols, 57% de conversão de chances claras, 123 finalizações, 48 no gol, 4,7 finalizações para marcar gol, 142 duelos aéreos ganhos, nota no SofaScore 7,16. O Pirata da Colina está arrebentando. O Pirata da Colina, ele é fundamental, cara. Eu canso de falar aqui que apesar dele estar no banco de reservas, apesar dele estar ali, dele ter perdido, né, a vaga dele ali no time, provisoriamente, ele é muito importante, cara. Quando ele joga, esse último jogo, então, contra o Red Bull Bragantino, ele foi muito importante. Tu vê que ele é um cara que ele volta, ele tá ali na área para marcar, para tirar a bola. Ele volta no escanteio, quando o escanteio é contra o Vasco, ele tá ali também para poder ajudar na defesa. Então o Verratti ele é de suma importância, até no banco de reservas, ele ajuda muito, entendeu? Ele dá a dinâmica para o grupo, ele é um líder nato ali no grupo. E eu fiquei muito feliz por ele ter desencantado, por ele ter feito 2 gols e, sabe, a gente saber que no momento certo é quando a gente precisa dele e ele poder corresponder, entendeu? Eu queria muito, eu falei e repito, eu queria ver muito essa dupla, Verratti
e Andrés Gomes. E deu certo. Eu estava certo, né? A minha curiosidade, a minha perspectiva era muito boa. Mudando de assunto, pessoal, o Vasco da Gama, ele oferece novas garantias da Fazenda Nacional, tá? A matéria mostra dizendo que dentro da recuperação judicial, o Vasco apresentou à Procuradoria da Fazenda Nacional um documento reforçando sua proposta de acordo fiscal. O clube ampliou as garantias para negociar suas dívidas federais, oferecendo 50% dos direitos econômicos dos jogadores do elenco profissional, 10% das cotas de TV da Liga Forte União de 2026 a 2030. Esses ativos, avaliados em mais de 340 milhões, somam-se aos imóveis da sede náutica e de São Januário já apresentados. O Vasco argumenta que essas garantias são mais que suficientes para cobrir o passivo fiscal sem comprometer a operação do clube. O objetivo é firmar uma transação individual com a Fazenda Nacional, garantindo prazos, descontos e condições compatíveis com o plano de recuperação judicial. A estratégia mostra que o clube quer pagar o que deve, mas com sustentabilidade financeira e preservação das atividades esportivas. Ou seja, o Vasco da Gama está colocando alguns bens como garantia, como ativos do clube, imóveis do clube. Ele está colocando, ele já colocou as suas sedes, né, inclusive São Januário, como garantia, para ele poder ter um respaldo, para ele poder ter um respiro, entendeu? Para ele poder pagar as dívidas, equacionar as dívidas fiscais, sem ter que ficar sufocado, sem precisar ficar ali, torido ali para contratações, para investir no futebol de maneira em geral. Então o Vasco está colocando alguns bens aí como garantia, justamente para poder desamarrar, né? Desamarrar tudo isso, o que é muito importante aí para o Vasco da Gama. Seguindo nessa mesma linha, o atacante Lucas Ribamar apresentou uma habilitação retardatária para incluir na recuperação judicial do Vasco o valor que ganhou na Justiça do Trabalho. Ribamar entra com pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial do Vasco. O processo trabalhista dele transitou em julgado em maio deste ano. Valores pedidos de R$ 1.577.827,28 em crédito trabalhista e R$ 143.969,26 em horários de sucumbência. Mesmo tendo perdido o prazo inicial para habilitar o crédito, a lei permite o pedido fora do prazo para o credor não poder votar na decisão da RJ. Agora a administradora judicial vai analisar e confirmar ou ajustar o valor que será incluído no quadro de credores. Um ponto importante, como o crédito é anterior ao pedido da RJ, ele entra na fila trabalhista, mas eventual valor acima do limite legal pode perder prioridade. Podcast vascaíno noticiando aí essa notícia aí do Ribamar, né? Hoje vai ter gol do Ribamar, Ribamar, rapaz, Ribamar agora é aquela tal coisa, né, cara? O cara, ele não tem culpa, né? O jogador, na verdade, ele não tem culpa. Culpa é de quem administrava o clube na época, né? Culpa era quem estava ali e que contratou o Ribamar, né? O Ribamar, ele fez alguns gols, né? Ele fez alguns gols, foi importante. Eu acho que para mim o Ribamar ele foi mais importante num jogo que foi contra o Flamengo, naquele 4-4. Ali ele teve uma suma importância realmente ali, que ele empatou aquela partida e ele virou herói daquela partida. Só isso, acabou. O Ribamar não fez mais nada. Pelo contrário, perdeu gols importantes, perdemos classificação importante por causa dele, entendeu? Mas culpa é de quem contratou o Ribamar, culpa é de quem trouxe o Ribamar. O jogador não pediu para vir trabalhar no Vasco, o jogador não pediu para vir para o Vasco, entendeu? Então,
Agora o Vasco tem que arcar e ele vai entrar na fila como todo mundo. Com certeza a dívida dele vai ser equacionada. E vida que segue. Continuando aqui, gente, informação importante. Devido à ocorrência... Não, isso aqui eu já falei. É que o script está meio mal elaborado. O Vasco apresentou à Justiça relatório completo sobre suas certidões negativas de débito. O Vasco explica a situação das CNDs da recuperação judicial. Documento que comprovam regularidade fiscal do clube e são exigidos antes da homologação do plano de recuperação judicial. A Vasco SAF já entregou as CNDs federais e estaduais e aguarda apenas a municipal com previsão para dia 10/11. O CRVG, o Clube de Regatas Vasco da Gama Associativo, está em negociação avançada com a PGFN para firmar novo parcelamento nas dívidas federais e obter certidões restantes. O clube pediu que o juiz homologue o plano de recuperação aprovado pelos credores, mesmo com algumas CNDs ainda em emissão. Argumentos já aceitos em casos de outros clubes como Cruzeiro, Avaí, Figueirense. O objetivo do Vasco é garantir a continuidade do processo e iniciar os pagamentos aos credores sem atrasos por motivos burocráticos. Fonte do podcast Cruz Maltino. Pessoal, o Vasco já está apresentando as CNDs, que são de suma importância, né? Tanto a federal quanto a fiscal, e falta agora as CNDs municipais, né? Porque ainda está um pendente. Em virtude disso, o clube pede para que o juiz homologue logo de uma vez, porque em outros casos, em outros clubes também que viraram SAF, isso também aconteceu, para que o Vasco possa finalmente entrar na sua recuperação judicial, que ele possa colocar a sua recuperação judicial para frente, que vai ser muito importante. Quanto antes essa recuperação judicial acontecer, mais rápido o Vasco vai poder se estruturar, mais rápido o Vasco vai poder colocar sua vida em ordem, mais rápido as coisas vão começar a fluir no nosso clube. Então, é de suma importância que essa recuperação judicial ocorra o quanto antes, o mais rápido possível, e o clube está correndo para poder colocar isso para frente, né? Está correndo ali na justiça, correndo atrás das CNDs. Isso vai ajudar muito o nosso clube. Eu, no início, eu fui contra, vou ser sincero para você, porque uma recuperação judicial é muito complicado. O Pedrinho amanhã, a gente não sabe se ele vai estar aí. É claro que no contrato, creio eu que tem ali uma obrigação do próximo gestor ou da próxima empresa que assumir a SAF do Vasco cumprir com o acordo, cumprir com o que foi acordado ali em justiça, né? E com o ônus também dele ter que responder tanto criminalmente quanto judicialmente, da maneira que tiver que responder. Então, quem assumiu o Vasco depois do Pedrinho, que eu não sei se ele vai continuar como presidente do Vasco no próximo triênio, ou se o Vasco será vendido para alguma empresa, eu, por mim, eu já dei a minha opinião. O Vasco não tem que ser vendido para ninguém. O Vasco ele tem que ser gerido profissionalmente. A SAF, ela não reverte. A SAF, ela continua. O Vasco virou empresa, ponto. Porém, o associativo pode muito bem gerir essa empresa. Ele pode muito bem captar recursos para poder gerir essa empresa. E essa recuperação judicial faz parte desse processo para poder gerir a empresa da SAF do Vasco da Gama. Então é isso, pessoal. Essas notícias do Vasco hoje, um resumo aqui, um bate-papo aqui rapidinho com vocês. Se inscreve no canal aí, gente, dá uma moral, por favor. Todo dia aqui eu tô botando 2 vídeos aqui, tô botando vídeo curto, tô batalhando aí pro canal aí por ganhar engajamento aí, para ver se as coisas melhoram pro meu lado, para eu botar um cenário melhor, para eu arrumar um espaço mais bacana aqui, para entregar um vídeo melhor para vocês, um vídeo mais profissional, com mais qualidade, inclusive, entendeu?
Mas para isso eu preciso muito da ajuda de vocês. Se vocês estão gostando do vídeo aí, deixa o like, comenta, dá o joinha, compartilha o vídeo aí, que é importante. Dá o hype. Tinha esquecido disso nos outros vídeos. Tem o hype aí, ó. Você bota aí a barrinha dos comentários pro lado esquerdo assim, ó. E ali aparece hype. Você pode dar o hype ali de graça. Não paga nada, gente. Tem o hype remunerado e tem o hype gratuito. Você tem, acho que tem direito a 3 hypes por semana, ou 4 hypes por semana. Dá um hype para mim aí, para me ajudar no meu canal, para engajar o canal, para a plataforma entender que o canal tem repercussão, tá? Conto com vocês. Saudações vascaínas. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. Valeu.